durante esse período da Idade Média, Baixa Idade Média, depois a gente viu que a igreja cresceu e trouxe para dentro dela muita coisa ruim, muita coisa pagã, né? Aquelas indulgências, você vender cadeira no céu, vender perdão. Até hoje ainda vende lasquinha da cruz, né? Só o que tem de lasquinha da cruz dava para crucificar os judeus todos, né? Então, entrou muita coisa ruim. E uma das coisas mais ruins que entrou foi essa história do inferno, sabe? E isso veio junto com outro grande, assim, aberração, que é a imortalidade da alma. Ou seja, o sujeito quando morre, não morre. Entende? Ele fica por aí, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Aquele inferno que não existe. A palavra inferno na Bíblia é sepultura. Mas, seu Romano... E aí o que acontece? Né? Distorceram tanto a Deus, e isso é obra do inimigo, que as pessoas tinham ódio de Deus. E chegou um ponto em que as pessoas mais educadas e cultas dizem, bom, se Deus é isso, é óbvio que Deus não pode ser isso. Deus não existe, entende? Deus é uma coisa que é uma ficção, que nem o diabo esse que desenham ele como se fosse um dragão com chifre, com coisas assim. Isso não existe. O Satanás é um anjo de Deus. Um dos mais lindos. E é bonito, é lindo, inteligente, entende? Então é longe de ser aquilo ali. Então eles criaram essas caricaturas porque aí o que acontece? Aquilo assusta a plebe. Mas isso a choldra se assusta. Mas quando chega no pessoal mais educado, não, isso é uma coisa que não existe. E aí as pessoas começaram a disseminar e começou a surgir o contraponto da religião, né? Que é o quê? O ateísmo. E as ideias humanistas começaram a florescer, entende? E a Revolução Francesa, ela botou um fim em muitas coisas ali. Por exemplo, o papado perdeu o poder ali. A gente vê em 1798, depois da Revolução Francesa, mas... o Papa chegou a ser preso pelo Berthier, que é um general do Napoleão. Foi preso e morreu na cadeia. É a tal de ferida de morte que está falando ali em Apocalipse, né? Então, essas ideias iluministas e humanistas e tudo mais, elas, vamos dizer assim, se concatenam e afloram de forma muito forte na Revolução Francesa. Ou seja, nós não aceitamos esse Deus que vocês estão oferecendo. Isso é uma coisa, uma aberração. Deus não existe. A nossa vida é muito melhor sem Deus. E aí a França foi o primeiro país, e parece que é o único, que na sua legislação, ela colocou assim, Deus não existe. Tá? E por 3 anos e meio aquela legislação vigorou, e durante esses 3 anos e meio que vigorou essa legislação, a França, ela viveu o seu período mais negro da história, onde as guilhotinas, porque assim, houve a queda da Bastilha, guilhotinaram todo mundo, né? E aí daqui a pouco veio os contra-revolucionários, né, que disseram assim, vocês não são tão revolucionários contra nós. E aí cortaram a cabeça de todos os revolucionários, os outros. E aí vieram outros que cortaram a cabeça daqueles outros. O próprio inventor da guilhotina, ele foi guilhotinado. Ele experimentou da própria invenção. Né? Então foi assim. E é interessante que quando foi proclamado a não existência de Deus, o povo saiu à rua e festejou a coisa. E festejaram das maneiras mais obscenas e imagináveis que tu pode, porque Deus não existe, então eu não tenho que dar conta de nada, esse negócio de... Né? E foi. E colocaram dizem, né, alguns historiadores,
uma moça que era uma prostituta famosa lá na França, e ela foi modelo para ser a deusa da liberdade, né? Que acabou virando até a estátua da liberdade, depois daquela história toda, né? Então, a deusa da liberdade, deusa da razão e da liberdade. Então, eles proclamaram a liberdade. Liberdade do quê? Da lei de Deus, daquelas coisas. Mas eles não estavam se libertando. Aquilo que a Igreja Católica tinha construído era uma caricatura de Deus, uma caricatura horrorosa de Deus. E eles estavam batendo nesse espantalho criado pelos católicos, né? Ou seja, eles foram do 80 e foram para o 8, foram para o outro lado. Nós não acreditamos em nenhum Deus, né? E isso criou muito problema. E essas ideias ateístas, elas vêm até hoje. Vêm até hoje. Então, esse povo, assim, nesse tempo aí, né, logo depois surgiu o quê? O comunismo surgiu aí. As ideias comunistas, elas nascem, né, ali na Revolução Francesa. Entende? O tratado comunista, ele foi inspirado nas ideias da Revolução Francesa, certo? A Revolução Francesa tem algumas coisas boas, né, no sentido de que da liberdade, que o ser humano tem liberdade de escolha, mas só que quando a gente viu que quando se coloca num país onde não se acredita em Deus, ninguém tinha liberdade de nada. Os padres foram mortos, todo mundo que lia a Bíblia foi morto, as Bíblias foram queimadas, né? E um grupo acabava matando outro grupo, até que se aboliu essa lei. E aí a coisa deu uma melhorada na França, né? E até hoje a França, ela é assim, qualquer coisa eles estão fazendo greve, estão fazendo bagunça lá, eles são bem bagunceiros, né?